querendo deixar bem claro o seguinte: a Lava Jato existiu. Não tenha sombra de dúvida. Sabe por quê? Porque na hora que foram chamadas algumas pessoas e fizeram acordos para devolver dinheiro, então com certeza alguém estava fazendo ato de corrupção e pegando dinheiro para devolver. Ponto. A Lava Jato existiu. Eu não sou idiota. Nem faço curso, nem faço curso, nem PhD para ser. Tem gente que é. Né? Existiu sim. Agora, a outra questão é, o ex-presidente Lula estava envolvido? Não, não estava. Por que quem está dizendo isso? São os próprios depoimentos, são as acusações, são as próprias revelações que gente que vivia com os desembargadores do Tribunal Regional da 4ª Região, lá no Paraná, TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá no Paraná, era todo mundo de conluio. Um dos desembargadores é noivo da filha do Moro. Gente, era tudo ali. Então, tudo que era decidido era para decidir para pegar o Lula. Então, se não tem prova, eu vou construir, vou fazer e vamos prender o Lula. E foi isso que aconteceu. Tanto é que foram agora desvendadas mais acusações. Um cara que diz, olha, no dia que era para aumentar a pena no TRF4, foi todo mundo para um hotel, fizeram a festa da cueca, não sei o quê. O cara sabe o horário, tá lá na entrada do hotel, os caras lá. Tem áudios disso aí, tem mais revelações, por isso que caiu por terra. Por quê? Porque na ganância, na vontade de querer eliminar uma pessoa, eles não queriam saber se o Lula estava envolvido na Lava Jato ou não. Eles diziam, era do mesmo governo, vamos botar ele aqui também, mesmo que ele não estivesse. Você sabe por que eu disse isso? Está se evidenciando agora que o Milton Ribeiro, naquele escândalo das barras de ouro, é verdade. O Bolsonaro teve a ver alguma coisa com aquilo, ele mandou fazer aquilo ali. Até agora ninguém sabe, então eu não posso acusar. Era um ministro dele, fazendo lá, né, as grandes negociatas lá. Era pedido do presidente? Não sei. Eu não tenho prova disso. Algumas ações que foram feitas pelo governo Bolsonaro, de seus assessores, né, de seus auxiliares, foi o Bolsonaro que mandou? Não. Mas eles fizeram atos irregulares? Sim. Mas eu vou também incriminar o Bolsonaro por quê? Ele não fez isso. Porque dentro dessa esfera toda, cada um é o seu ordenador de despesa e cada um tem seu CPF. Então é isso que eu estou querendo dizer. O Lula não teve nada a ver. Colocaram para ele um triplex que não era dele. Ele tinha vontade de comprar, mas não comprou porque não teve condições. Um sítio que ele ia lá e sempre ia lá, só porque colocaram. Eu acho engraçado que envolveram ele porque ele comprou 2 sacos de cimento. O cara vai para a casa do outro, num sítio que está lá se resolvendo alguma coisa, só vamos consertar isso aqui. Aí isso aí estava vinculando que ele é o dono do sítio. As próprias oitivas que definiram o Lula como culpado e gerou a prisão dele a partir do Sérgio Moro, diz claramente que ele não foi evidenciado, o próprio Sérgio Moro escrevendo, não, ele nunca disse que o Lula estava ligado aos escândalos da Petrobras. Sim, e daí? Então, se ele não estava ligado aos escândalos da Petrobras, por que colocaram ele na Lava Jato? Então, isso aí a gente está falando de fatos concretos. Você pega aí o pai dos burros, a Google, vai ler e veja lá os processos todinho e começa a ler. Então, está sendo evidenciado que a acusação do Lula no TRF4, na verdade, ele só corroborou com a ilegalidade, porque estava todo mundo ali numa panela só. O negócio era prender o Lula. Aí você diz, mas foi para o STJ também julgado. Claro, o STJ julgou a constitucionalidade. Ele não ia julgar se o processo era ilegal ou não, porque o TRF4 já tinha balizado, tinha ratificado aquele processo. E o STJ vê se existe algum erro, na verdade, de tramitação no contexto da irregularidade. Ou seja, o STJ foi julgar a constitucionalidade. E daí foi de acordo com o que o TRF, na época o TRF4 do Paraná, escreveu. Então foi isso que aconteceu. E quem fez isso? Seu Deltan Dallagnol e seu Sérgio Moro. Você sabe para que se viu essa reunião? Porque aqueles dinheiros que foram resgatados da Petrobras, que alguns acionistas que estavam envolvidos em alguma coisa, americanos, devolveram, que eram empresários americanos, na ordem de 2,4 bilhões, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro já estavam querendo dividir com os desembargadores esse valor. Está bem claro isso aí. Eles iam fazer a maior farra. Então ele queria combater um ato de corrupção com outra corrupção. Foi isso que Sérgio Moro e Deltan fez. O Deltan viu que a casa estava caindo, inventou de ser deputado, saiu do Ministério Público com a intenção de que nenhum processo daquele ia rolar. E aí, gente, a decisão do TSE, né, de cassar o mandato, dizendo que o mandato dele era ilegal, do Deltan, dois desses ministros foram nomeados por quem? 2 desses desembargadores. Foi nomeado pelo próprio Bolsonaro.
O próprio Bolsonaro foi que nomeou. E esses daí também foram de acordo com a relatoria do Ministério Público Federal, do Ministério da Procuradoria Federal, que acatou o pedido e foi por unânime. A decisão de cassar o mandato de Deltan Dallagnol foi unânime, unanimidade, até pelos ministros que o próprio Bolsonaro escolheu. Então você não pode dizer, e foi porque o Lula, que Lula mandou nada. E Lula mandou em quê? Então, do mesmo jeito que o Lula foi preso, do mesmo jeito que o Lula foi preso ilegalmente, do mesmo jeito que arrumaram provas contra ele, agora as provas de Deltan são verdadeiras. Porque ele acusou um cara inocente. Essa é a grande verdade. Eu nunca disse aqui, literalmente, a questão de inocência, mas agora, depois que veio à tona, essas ações do TRF4, coisa e tal, simplesmente se juntaram, se uniram, a gente precisa derrubar o Lula. O Lula é o nosso inimigo. Então, eles, para acertar um alvo, eles atiraram numa flecha para acertar em outro alvo. Mesmo que aquele outro alvo não tivesse nada a ver. Então, esse é o caso de Deltan. Deltan hoje está sentindo o mesmo veneno, não pela injustiça, mas sim pelo que ele fez, diferentemente do presidente Lula. E o Deltan, agora, o que é que acontece? Ganha agora, é bom demais. Esse país é o país das maravilhas. O cara ganha um beneplácito. Olha, você perdeu o mandato de deputado, mas vamos lhe dar aqui um emprego no Podemos. Ele vai ser assessor do Podemos. Quem é que paga o fundo partidário do Podemos? Eu e você. E qualquer brasileiro que paga imposto. Então é bom demais. O cara pega, faz o que faz, mas tem alguém. Agora vai virar o quê? Ele virou agora a escória daqueles políticos de antigamente, que não fazem nada e ficam ganhando dinheiro, sendo sanguessuga de fundo partidário, que não trabalham. É isso que o Deltan Dallagnol virou, se tornou, está se tornando. Né? E agora, nesse mesmo esquema, não estou escutando Tássia, não. Nesse mesmo esquema, o Sérgio Moro vai também nesse mesmo caminho, porque todas as provas eram de conluio com o Deltan Dallagnol. Tudo que aconteceu, o Deltan Dallagnol, sim, estava assim de conluio com o Sérgio Moro. Então, essa é a minha avaliação. Essa é a minha avaliação.